Passa 20. Entre as verdes serras e os córregos de Minas Gerais, nasceu uma história que se conta ao pé do fogo, passada de geração em geração. É a história de uma imagem sagrada, que simplesmente não queria ficar longe do rio que dá nome ao lugar. Uma lenda que moldou a alma de uma cidade inteira. Diz a tradição oral, guardada com carinho pelos mais antigos, que tudo começou com duas mulheres, ex-escravas, recém-libertas. Um dia, enquanto buscavam lenha na mata fechada, algo chamou a atenção delas. No oco de um tronco de cedro, elas encontraram uma pequena figura de Santo Antônio. Estava surra de barro, com os detalhes finamente esculpidos à mão, como se esperasse por aquele momento para ser revelada. A surpresa e a reverência tomaram conta daquelas mulheres. Elas sabiam que não era um achado qualquer. A imagem foi levada para casa com todo o cuidado e colocada num altar rústico, um cantinho sagrado de fé e esperança. Mas no dia seguinte, um mistério. A estátua havia desaparecido. Preocupados, todos procuraram, até que a encontraram de volta, exatamente no mesmo lugar onde fora achada, no tronco de cedro, perto do rio. Esse ciclo se repetiu. A imagem era levada para casa, mas de manhã sempre reaparecia onde fora encontrada. A notícia correu pela roça como um rastilho de pólvora. Para muitos, era um sinal claro, uma mensagem divina, de que aquele era o seu lugar. Com o tempo, a comunidade se uniu. Movidos pela fé crescente, ergueram uma capela modesta para abrigar o santo teimoso. Contudo, a prova de fé não havia terminado. Entre rezas e tempestades, as paredes da pequena igreja caíram. Não uma, mas várias vezes. Os desabamentos repetidos trouxeram desânimo e dúvida. Em um desses momentos de desespero, relatos contam que um sacristão, desgostoso com o trabalho perdido e a aparente indiferença do santo, teria tomado uma decisão drástica. Em um gesto que simbolizou a luta entre a fé e a dificuldade humana, ele teria lançado a imagem nas águas do Rio Preto. Nas margens escuras do rio, a pequena figura de madeira foi atirada. Alguns que estavam lá juram ter visto a imagem flutuar, por um momento, como se estivesse escolhendo o seu próprio destino, entregando-se à correnteza. Outros disseram que o rio, em vez de destruí-la, aguardou em seu leito. Daquele dia em diante, milagres e estranhezas passaram a rondar as margens, alimentando ainda mais a lenda. A história do santo que foi entregue ao rio se tornou um marco na memória do povo. Mesmo sem a imagem original, a fé do povo de Poço 20 não diminuiu. Pelo contrário, ela se fortaleceu. A capela foi reerguida, mais forte e resistente. A paróquia cresceu, e a história do Santo do Rio virou a lenda fundadora da cidade, lembrada em festas, nas rezas e na memória dos mais velhos, que contam o caso com um brilho nos olhos. A devoção se tornou o alicerce daquela comunidade. Hoje, a lenda de Santo Antônio no Rio Preto é muito mais do que uma história de madeira e água. É a voz de um povo que rezou nos dias difíceis, que enfrentou a natureza e a dúvida, e que encontrou na fé a força para continuar. Entre o sagrado e o humano, entre o milagre e a luta, restou a fé inabalável. E uma pergunta que ecoa até hoje nas correntezas do rio: o que será que ficou, finalmente, no fundo daquelas águas? A história nos ensina que às vezes, o que parece perdido é, na verdade, o que nos une para sempre. Muito obrigado por assistir e mergulhar nesta história conosco. Se gosto, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar essa lenda de fé e mistério. Até a próxima.